Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu quero fazer um vídeo bem prático aqui sobre a lei da atração. Eu trouxe 5 técnicas da lei da atração que eu já experimentei na prática, já fiz e que deram certo, que realmente eu consegui manifestar coisas. Então eu fui separando essas técnicas aqui e quero ensinar uma a uma para vocês fazerem aí, colocarem em prática também. Rápido e objetivo para a gente focar no foco, né? A vida é foco no foco. E vamos lá. A primeira técnica eu vou falar, a técnica que eu mais gosto. Eu faço sempre, momentos que eu esqueço dela, né? Porque a vida ela é cíclica, a gente vive num ciclo mesmo. Um dos maiores erros do ser humano é querer que a sua evolução seja linear. A gente é cíclico. E a minha técnica é que quando eu dou aquele momento que eu esqueço dela, eu sempre falo assim, meu Deus, que diferença na minha vida, é a tal do primeiro minuto do dia. O primeiro minuto do dia é um momento onde a gente acorda, mas não acorda, né? A gente acorda numa onda cerebral diferente, chama ondas cerebrais teta, que a gente só consegue atingir essas ondas depois na fase adulta, no momento que a gente está realmente em uma meditação muito profunda. Então, quando a gente utiliza esse primeiro minuto do dia, para ao invés de falar assim, ai soneca, ai dia hoje, a gente fazer uma técnica de manifestação, a gente tem uma comunicação direta com o nosso subconsciente, o que é muito, muito, muito válido. Então vale super a pena, é uma coisa gostosa, você já começa o seu dia de forma elevada. Então, de forma prática, como que funciona o primeiro minuto do dia? Acordei e aí você vai passar o primeiro minuto do dia visualizando aquilo que você quer. Você fecha os olhos, né? Continua naquele momento mais sonolento e pensa naquilo que você deseja. Sente como você estaria sentindo se aquilo acontecesse na sua vida, né? Quais as sensações, como que aquilo poderia acontecer na sua vida? Cria aquela historinha. Lembra que a ideia é, o universo ele vai atrair aquilo que a gente pensa, mas não só num pensamento raso, com sentimentos mesmo. A visualização traz a ideia pra gente que a gente tem que ver, mas pensa que a gente tem muitos outros sentidos para explorar, né? Você tem o ver, você tem o ouvir, você tem o falar, o decreto, você tem o pensar. Aquela coisa tem que ser um pouco mais profunda. Então, utilize o primeiro minuto do seu dia a seu favor, a favor da sua manifestação. Primeira técnica. A segunda técnica é uma técnica igualmente simples também, né? Que a gente pode fazer assim no dia a dia mesmo, não tem que ter aquele momento ritualístico, tem a ver com a água. A água certamente é um elemento sagrado, é um elemento que está muito presente na gente. 70% do nosso corpo é água, o planeta é praticamente água, né? Então, a conexão do universo, do nosso interno, né? O que é o universo? É você, o seu mundo interno em comunicação com algo que é muito maior. Então, a água faz todo o sentido para essa comunicação. Ela é o maior veículo de comunicação desse seu mundo interno, para o mundo interno que está aí, né? Além daquilo que a gente tá vendo logo aqui, né, nos nossos olhos. Então, a água. E às vezes a gente bebe água, deveríamos beber 2, 3 litros de água durante o dia e você está simplesmente bebendo. Quando você coloca, inclusive existem estudos científicos que mostram a vibração da água quando você coloca sentimentos, decretos positivos para a água e a vibração da água quando você xinga a água, maldiz a água, né? Então, às vezes você está bebendo água sem pensar no que está acontecendo, sem tomar consciência daquele momento, e você pode estar lá bebendo a sua água e pensando numa coisa ruim na sua vida. Você pode estar lá e reclamando de alguma coisa da sua vida, entende? Então, e se você utilizar aquele momento para pensar naquilo que você quer? Ai, meu quadro caiu. Peraí. Acidente. Caiu aqui. Se você utilizar aquilo para você pensar naquilo que você quer, se você utilizar aquele momento para agradecer a sua vida, para colocar uma intenção positiva, então façam isso, vale super a pena. Então essa é a segunda técnica do copo de água. Sempre que você beber água, você traz esse momento
Maravilhoso, à tona. Fora acidentes, relevem. A terceira técnica eu trouxe uma técnica que é uma das mais famosas, mas por ser muito simples de fazer, também é muito simples de não fazer. Perceba como na vida, né? Tudo aquilo que é simples de fazer, a gente às vezes fala, beleza, mas é profundo, que é o tal do caderninho da gratidão. O caderninho da gratidão é você ter um momento, pode ser coisa também, tá vendo que tudo que eu tô falando são coisas que a gente faz no dia a dia, 2 minutos, não vai mudar nada na sua rotina? Você vai pegar um caderninho, ter um caderninho é muito importante, né? Um diário, alguma coisa só sua, e no final do dia você agradecer as 5 coisas, 3 coisas, 10 coisas, você vai perceber que você tem muitas coisas para agradecer na sua vida. Lembra que a essência da lei da atração é o universo te devolve aquilo que você já está emanando. Então, quanto mais você agradece, mais coisas para agradecer, um ser maior, né? O universo, ele vai te mandar. É nesse fluxo, aquilo que o universo ele não te dá nada. As pessoas querem que o universo, me dá alguma coisa. O universo, ele te devolve. Então, quando você agradece, ele vai te devolver mais coisas para você agradecer. Então, esse movimento consciente de você trazer coisas para você agradecer faz muito sentido aí para você estar nesse fluxo de manifestação. Então, essa é a terceira técnica, é a técnica do caderninho da gratidão. E a quarta técnica que eu trouxe também, já fiz, faço muito e é comprovado, acho que todo mundo que já fez viu a vida mudar, assim, da água para o vinho. Da noite para o dia não, porque a vida não muda da noite para o dia, a mudança ela é um processo, que é a meditação. A meditação é você silenciar o mundo externo e você realmente entrar num mundo de contato com a sua essência divina. Lembra que a lei da atração, mais uma vez, é a sua conexão, né? A palavra universo a gente acha que é uma coisa meio cósmica, mas a palavra universo vem de unidade. Somos um, né? Então, quando você silencia a mente, você está mais conectada com a sua essência, o ego não cocria nada, a comparação não está cocriando nada. O que realmente vai cocriar coisas elevadas é você silenciar essa criança mimada que existe em todos nós e realmente estar em contato com o seu divino, com a sua essência, com a sua intuição que está aqui, ó, no chakra frontal. Toda vez que você silenciar isso, você está cocriando. E aí vem, né, Renata, mas como posso meditar? Bom, a meditação ela parte de vários princípios e tem vários níveis. Se você nunca meditou, eu te aconselho você meditar por uma meditação guiada, que é algo, não vou falar que é simples, tá, gente? Meditação é um desafio. Inclusive, eu hoje sou professora de meditação e a minha carreira como meditante foi extremamente desafiadora. Meus primeiros meses de meditação eram caos, frustração danada. Porque eu sentava lá para meditar 3 minutos, era um caos, porque eu via, durante aqueles 3 minutos, eu só conseguia focar nos problemas da minha vida. E a mente, eu falei, poxa, isso vai silenciar minha mente? Ela nunca ficou tão barulhenta, porque tô eu e ela mesma, né? Então, a meditação, ela é um processo de aprendizado, como tudo grande, todas as coisas grandiosas que a gente conquistou na nossa vida, passam por esse processo de aprendizado. Então, eu tenho que aprender a meditar. Osho ensina muito a meditar, né? Osho, inclusive, é o nome do meu gatinho, é Osho, mas ele é um líder espiritual e ele fala que meditar é você observar, é você sair daquela identificação que a gente tem com a nossa mente, a gente acha que somos a nossa mente, e você sair daquele processo e começar a observar. Então, se você nunca meditou, ainda é um meditante iniciante, vá para a meditação guiada, tem no YouTube. Eu aconselho um aplicativo que eu gosto muito, inclusive, não é só porque eu sou professora dele, mas é fantástico, que é o Insight Timer,
que você categoriza, você pode favoritar suas meditações, você pode categorizar por, como se fosse por objetivo, né? Eu quero concentrar mais, eu quero dormir melhor, eu quero ter mais autoestima. Você coloca os filtros e aí você tem acesso às meditações filtradas lá. É super prático e é um início. Por que eu falo que é um início? A meditação guiada em si, ela não é uma meditação. Ela é um relaxamento maravilhoso, tem várias coisas positivas, porque a meditação raiz mesmo não é outra pessoa te guiando, é o seu mundo interno te guiando, é você ser um observador da sua mente para se desidentificar com tudo aquilo e deixar ir aquilo que tem que ir, né? Então, quando você está na meditação guiada, você não tem esse acesso com o seu próprio direcionamento, você está sendo direcionado por uma outra consciência, que é super válido, né? Você pode utilizar isso como técnicas de reprogramação, como relaxamento, mas a meditação em si, o ideal é que você faça com um mantra mesmo, um mantra 432 Hz, você está lá e foca na sua respiração e se coloca naquela posição de observador da sua mente. E aí é um passo 2. Meditação super válida. E, por último, uma quinta técnica que eu já experimentei e que funcionou é a técnica do Nikola Tesla, que se chama 369. Nikola Tesla foi um dos grandes físicos aí que estudou esses funcionamentos do universo e ele descobriu lá que o número 369 é um número de chave do universo, é um número sagrado. Então, a 369 consiste em você escrever o seu objetivo 3 vezes na parte da manhã, tá? Eu vou falar manhã, tarde e noite, mas só para deixar claro que é uma coisa fracionada. 3 vezes no período, manhã, foi como eu fiz, tá? Tô falando as técnicas que eu já utilizei que funcionam. 3 vezes na manhã, 6 vezes na parte da tarde e 9 vezes na parte da noite. Então é esse processo, você acorda, pega o seu caderninho, pode ser o mesmo caderninho da gratidão, né? Ou seja, vale muito a pena você ter um caderninho de cocriação, inclusive eu tô com o meu aqui, o meu caderninho de cocriação, e você escreve esses blocos de tempo. Eu já fiz, deu certo, fiz de forma super despretensiosa aqui, e eu até já mostrei aqui no Instagram, mas vou mostrar de novo, né? Esse é literalmente um caderninho meu que eu fico escrevendo coisas aqui. E aí eu já tinha feito essa técnica. Aqui, ó. Agradeço a minha BMW. Agradeço a minha BMW. A técnica aqui. Enfim, e pouquíssimo tempo depois, o universo me trouxe esse carro aí na vida. O que quer dizer, né? Que a gente materializou aquilo e aquilo que está no mundo não físico, o mundo das infinitas possibilidades, quando você coloca a energia certa, a ação também, a ação faz parte inclusive da energia certa, aquilo vai se materializar. Numa explicação muito rasa sobre a parte mais física disso, né, é que existem duas características, digamos assim. Algo pode ser uma onda apenas, pensa em algo que é uma onda, algo que não é físico. Quando você pensa em alguma coisa, eu não consigo ver, não tem um lugar definido, eu não consigo pegar, mas existe. Alguém tem dúvida que um pensamento existe? Que um sentimento existe? Que quando você coloca visualiza alguma coisa, aquilo existe? Existe no mundo não físico. Quando você coloca a energia com o passar do tempo, né, aquilo que é onda, não físico, ela muda de estado, como se fosse a água que vira gelo, é a mesma coisa em um estado diferente. Então, ao colocar energia naquilo que é uma onda, naquilo que não é físico, aquilo se materializa, torna uma partícula. Uma partícula já é algo que eu consigo pegar, né? Tem uma posição geográfica, tem um lugar, tem um peso, tá aqui na minha mão, se materializou. Só que todas as partículas já foram antes onda.
o físico é uma mudança de estado daquilo que não é físico. E o que alimenta aquilo é a nossa energia. Quando a gente fala energia, fica parecendo algo muito zen, né? Ah, eu vou jogar para o universo. Não, a energia são todas as energias mesmo, as intenções que você coloca. Então, o que são intenções? Todas essas técnicas que a gente já fez, né? Aquilo que eu até chamo assim, você está mexendo o caldeirão. Eu mexi o caldeirão daquilo. Mexer o caldeirão é pôr energia. Eu penso em alguma coisa, eu gostaria daquilo. Começa a mexer o caldeirão. Então, é energia. Você pensar naquela coisa, você decretar, né? Você falar sobre aquela coisa, você escutar sobre aquela coisa, você ver, você sentir, você fazer uma técnica. Tudo isso é energia. Só que as pessoas estão querendo pegar a lei da atração, né? Que é uma coisa meio glamour, vou pensar e vai acontecer. Nada disso. Se você pensa e você quer que aconteça, você tem que colocar uma energia que seja uma energia que vá em direção. Então, por exemplo, campeão dos campeões da lei da atração, né? Deixa eu manifestar a prosperidade. O que as pessoas querem? Fazer uma técnica. Ah, Renata falou que eu vou fazer uma técnica do copo d'água e vai funcionar. Beleza. Vou beber minha água aqui pensando nos meus milhões caindo na conta. Beleza. Eu fiz a técnica, aquilo é só uma onda, não tem nada físico sobre aquilo. Se você colocar energia naquilo, aquilo vai se materializar. Só que a energia, você não pode contar só no milagre, só no universo. Eu vou beber de novo água, eu vou escrever sobre aquilo. A energia, ela tem que vir num emaranhado de coisas congruentes que vão em direção daquilo. Então, você quer manifestar a sua prosperidade, mas segunda-feira braba, você tá lá de barriga para cima, rolando no seu Instagram à toa o dia inteiro. Tem um curso para você fazer, você tá procrastinando aquele curso. Tem um cliente para você ligar, você não fez essa ligação. Tem uma coisa que você deveria estar fazendo, produzindo conteúdo para o seu Instagram e você não fez nada disso. Será que você está colocando energia de prosperidade ou não? Entende? Então, de forma mais prática, dentro das suas ações, as ações são energia. Então, se você não está indo nessa mesma direção, você não está colocando a energia que você deveria colocar para deixar esse processo de onda se tornar partícula, do não físico se transformar físico. E dentro desse processo, a gente tem que lembrar também que existem esse lado luz, mas também existe o lado sombra. Em qual sentido? De que a gente tem a nossa visão positiva da história, que é você pensar e mexer o caldeirão sobre aquilo que você quer, mas ao mesmo tempo a gente tem um mundo interno que pode ser um limitador daquilo. O que é um mundo interno que pode ser um limitador? Eu fiz uma manifestação de prosperidade, mas eu tenho uma baita de uma crença limitante que fala que dinheiro não é legal, que dinheiro não presta, que ganhar dinheiro é muito difícil. Então, o que você acha que está acontecendo com isso? Será que a minha crença limitante não é um baita de um peso para essa cocriação não acontecer? Sim, e eu acho isso muito legal. Sabe por quê? Porque mudar as nossas crenças limitantes, elas exigem que a gente saia da caixa. A crença limitante é isso aqui, ó. Eu peguei uma ideia que provavelmente foi fruto de alguma coisa que meu pai falou, minha mãe falou, de alguma experiência negativa que eu tive, e eu começo a colocar o mundo todo apenas naquela visão. Eu coloco aquele negocinho de cavalo, né, aqui, e eu só consigo enxergar aquilo. Então, tudo que tá fora desse meu campo de limitação, eu não consigo ver. Então, se para mim, a minha crença que ganhar dinheiro é muito difícil, beleza, você pode estar fazendo a sua manifestação e você vai ver todas as oportunidades que estão aqui, né, em que você pode ganhar dinheiro, mas você vai ter que fazer muita força para isso. Aquela oportunidade que está fora do seu campinho de visão limitador, de uma crença limitadora, tá? E quando eu estou falando assim, não quero ser pejorativa, todos nós temos crenças, eu tenho um mundo, todo mundo tem, é normal, né? A gente não consegue ver algo além,
a gente acaba indo pautada na nossa crença. Só que o mais legal de tudo isso é que a crença é quando você tem uma visão limitante. E para você mudar a sua crença, é muito importante que você faça uma expansão de consciência. E aí me vem, dentro do seu mexer o caldeirão, de você colocar a energia certa, o quanto você está colocando aí de energia para expandir a sua consciência. Porque a gente tem que parar de querer deixar a conta da história, né, todo por conta de você escrever, e você precisa colocar a energia certa nas suas ações e expandir as suas crenças. A gente muda crença limitante, sim, é um desafio, porque a gente tem que sair daquilo que está lá no fundo do nosso subconsciente, né? Ninguém muda uma crença de forma consciente, é uma coisa muito mais profunda. E tem crenças que são crenças muito enraizadas na gente. Por isso que o poder da gente repetir coisas é muito importante, da gente estar fazendo uma terapia para a gente ir ressignificando essas coisas que nos limitaram tanto. É fundamental. É fundamental, porque é assim que a gente muda uma crença limitante. A gente viver novas experiências, né? Se permita viver novas experiências. Se permita, vai ler, vai ver coisas diferentes, conversa com novas pessoas, com novas tribos, se dê oportunidades. E essa comunicação da meditação, se você tiver a oportunidade de fazer terapias, ao meu ver, tá, gente? Isso, é claro, é meu mapa de mundo pessoal. Terapias que têm contato direto com o seu subconsciente, onde você vai fazer uma PNL, uma meditação, uma hipnose, onde você vai conversar lá com um lado seu que vai além do, uma mudança de percepção, é fantástico. Porque as coisas precisam ser sistêmicas. Você não vai manifestar escrevendo apenas no seu caderninho. Você tem que expandir, você tem que limpar. Por isso que, por exemplo, no meu curso de Lei da Atração, eu sempre coloco as manifestações, mas você vai ver que tem muito lá sobre limpeza. A gente trabalha profundo técnicas do Ho'oponopono para você fazer limpezas, porque se a limpeza não for feita, muitas vezes a manifestação ela fica lá linda e maravilhosa, mas tem um cabo de guerra que te puxa para o outro lado. Então é muito importante você fazer esses questionamentos, né? Beleza, saber o que eu quero, focar no que eu quero, colocar a energia congruente com o que eu quero, parar de buscar a lei da atração como um milagre para a sua preguiça, como um milagre para a sua zona de conforto. Nunca foi, graças a Deus, nunca será sobre isso. É sobre você colocar uma oportunidade certa e você tá preparado para encarar aquele processo, né? Você tá pronto, você tá com a chavinha ligada para aquilo e você começar a colocar foco, intenção em tirar as amarras que estão dentro de você, porque a gente tem todos os recursos dentro da gente, mas a gente precisa de forma consciente escolher quais deles a gente vai acessar, e a gente acessa ele através de uma reprogramação mental, né? Através das mudanças das imagens mentais que a gente possui. Além dessas técnicas, desses insights que eu trouxe aí, eu trouxe um livro que eu gosto muito, para quem quiser também ver um pouquinho sobre a lei da atração. Peça Será Atendida é um livro que eu gosto muito. Tem um outro livro que é um pouco mais avançado, é o meu favorito, eu não tenho ele físico aqui, todo mundo que chega eu dou, ele acaba ficando sem exemplar, que é o Conversando com Deus. Apesar do nome, assusta a gente, não tem nada a ver com religião, Deus, universo, mas é um livro que vale muito, muito a pena. É um livro sobre manifestação, é um livro sobre o universo, Conversando com Deus. Vale muito, muito a pena a leitura. E se eu pudesse falar como se fosse assim, duas coisas que mais me marcaram no Peça Será Atendido e no Conversando com Deus, o Peça Será Atendido é a ideia de que as pessoas não conseguem aquilo que elas querem porque elas estão o tempo inteiro focando naquilo que elas não querem. Então, focar naquilo que você não quer é o que o ser humano faz
de melhor, né? Tá o tempo inteiro pensando no que eu não quero. Eu falo assim, o ser humano, ele é fera de fazer a manifestação da forma certa para aquilo que ele não quer. Ele tá com um possível problema, ele senta, reclama, pensa, ai, vai dar tudo errado, então acaba atraindo mais problema. Problema puxa problema. Então, o grande ponto é você pensar naquilo que você quer e ir em direção daquilo que você quer. Então, pensa naquilo que você deseja. E o Conversando com Deus, uma mensagem extremamente importante dele é que a gente tem vários pensamentos sobre a gente. Você tá aí, você tem vários pensamentos sobre você. E é muito importante a gente focar no pensamento mais elevado que a gente tem sobre a gente. O quão perto você tá sobre o pensamento mais elevado que você tem sobre você? Será que você está vivendo distante dele? Será que se você sustentar por mais tempo esse pensamento mais elevado que você tem sobre você, a sua vida não estaria totalmente diferente? Em um nível de energia, de confiança, de prosperidade, em um relacionamento alto, né? Será que não? Então isso vale super a pena a gente refletir ao longo do dia e ir sustentando esse pensamento mais elevado. E eu penso assim, né? Se eu fosse escrever um livro sobre a lei da atração, a principal mensagem que eu ia ter lá era que a gente precisa deixar o nosso nível de merecimento alto. Fazer vários questionamentos de como que está o seu nível de merecimento. Porque a gente acaba atraindo de forma fácil aquilo que a gente sente que a gente merece. Só que as pessoas vivem num nível de merecimento muito baixo. Então, meu livro seria pautado nessa ideia, né? Assim, de quanto que está o seu nível de merecimento. Aumenta o seu nível de merecimento e receba, né? Receba! Porque se você não enxerga o seu nível de merecimento, às vezes o universo até tentou te dar, mas você nem está pronto para receber, porque, não mereço. Isso não é para mim. Eu não dou conta. O universo é abundante, a natureza é abundante, né? Ressignificar esses conceitos tão bobos que a gente fez aí sobre olhar para si e ver as suas questões positivas. Isso não é ser arrogante, né? O olhar para si e entender que você merece. Só que as pessoas aceitam migalhas em como é a sua rotina, migalha em como é seu relacionamento. Aceitar um relacionamento ruim, olha o seu nível de merecimento. Aceitar uma saúde ruim porque você não fez nada, porque você come só porcaria o dia inteiro, porque você acorda reclamando da vida. Então, o que você vai fazendo com o seu nível de merecimento? E se ele fica baixo, pode ter certeza, o que você vai manifestar? Coisas baixas também, porque a vida é assim. Então, o meu livro de Lei da Atração, que um dia vai surgir, vai falar muito sobre o nível de merecimento. E eu quero que você reflita aí quanto que está o seu nível de merecimento e aumente ele. Como que eu aumento meu nível de merecimento? Você tem que aumentar o seu nível de merecimento na sua rotina mesmo. É você olhar para você e falar assim, como que tá esse meu nível de merecimento aqui de cuidado? Eu quero que o outro cuide de mim, eu não cuido de mim? Como que tá meu ambiente? Minha casa tá um caos, tá tudo bagunçado, eu só frequento lugares ruins, lugares de energia densa, de cachaçada, de pessoas ruins. Como que tá o seu merecimento no ambiente? Como que tá o seu nível de merecimento com as pessoas que você convive? Você só convive com o urubu, com o sanguessuga, com o vampiro, aceita essas questões, pessoas não têm nada para te dar. Entende? Então, assim, nisso você vai percebendo que o universo realmente não tem nada para te dar. Porque o universo, ele não te dá nada, ele te devolve. Se nem você faz isso para você, como que ele vai te devolver? Isso é um conceito básico dentro da física quântica. Ressonância vibracional. A lei da atração é como se tivesse um campo eletromagnético aqui em mim, né? Magnético. Nosso pensamento é magnético, nosso coração é eletro. Então, a atração é
isso sai de mim, isso volta para mim. O que tem saído de você? Por isso que, ao meu ver, o nível de merecimento, né, diz tanto como a Bruna disse, né, com os presentes que a vida vão dando pra gente. Porque se eu mereço muito, não chega. Não chega migalha. Agora, desapego, né, galerinha? Desapego. Só que as pessoas querem manifestar sem abrir mão. Toda grande coisa, mas quase tão sábio quanto Einstein foi chorão quando falou que cada escolha uma renúncia, essa é a vida. A gente tem que renunciar, o ser humano, ele é tão adaptável, né? A gente é tão adaptável que a gente se adapta também às coisas ruins. E se adaptar às coisas ruins é um perigo, porque você se apega àquilo. E às vezes você é uma pessoa que o seu nível de merecimento está tão baixo que você acha que para as pessoas gostarem de você, você tem que fazer muito por elas. Então, se você tem que fazer muito esse movimento, o que acontece? Você acaba atraindo pessoas que precisam que você faça muito por elas. Atrai as pessoas sanguessugas mesmo. Por quê? A vibração que você está emanando, né, é que você precisa fazer muito para o outro falar assim, beleza, legal. Entende? Por isso que a lei da atração, ela fala muito sobre o conceito autorresponsabilidade, que é muito lindo, que é você refletir, olhar para si, fazer uma reflexão profunda de o que eu estou emanando? O que eu estou emanando? E quais níveis eu tenho que mexer, né? Como que tá a minha vibração? Não adianta eu fazer uma técnica. Esse vídeo é um vídeo onde eu trouxe 5 técnicas legais que eu já fiz. São técnicas que são as principais técnicas da lei da atração, funciona. Agora, se você não olhar para as coisas de forma sistêmica, olhar para a sua vibração, olhar para o seu nível de merecimento, olhar para as suas crenças limitantes, olhar para aquilo que você precisa limpar, desapegar, desfazer, chutar, olhar para aquilo que eu preciso receber, para aquilo que eu preciso ressignificar, para aquilo que eu preciso aceitar. Por exemplo, que você não vai mudar o outro. Você não vai mudar o outro. Olhar para questões básicas como seus pais. Já não te deram muito? Te deram vida? A coisa mais preciosa que você tem? Honre e agradeça e pare de querer mudá-los. Honre e agradeça, eles fizeram o melhor que puderam com aquilo que eles tinham. Então, né, questões como essa, elas são muito importantes. Por isso que eu falo, né, a lei da atração traz essa sedução assim que eu vou fazer e as coisas vão acontecer. Eu já vi, inclusive tá aqui, pessoas que estão manifestando assim, pensa e acontece. Mas para você pensar em acontecer, você não pode estar pautada nas suas crenças limitantes, você tem que ter autorresponsabilidade real, você tem que estar com seu nível de merecimento alto. Para isso você tem que parar de aceitar a migalha da vida e desapegar daquilo que não te faz bem. Você tem que entender que as coisas precisam de dedicação, sim. Você tem que sair daquele ciclo de ir para lugares que te fazem mal, de conviver com pessoas que te fazem mal. Você tem que parar com esse mimimi de ai, nossa, eu sou altruísta pra caramba, eu não recebo. Receba do básico ao complexo. Receba elogio. Se alguém te elogia, você não vai falar assim, não, você que é. Receba elogios, receba coisas, receba. Porque daqui a pouco o universo vai querer te dar e você não sabe receber. Deixa as suas relações mais equilibradas. O que são relações equilibradas? Dar e receber. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Se coloque no lugar certo dentro das suas relações. O que é se colocar no lugar certo? Você é filha da sua mãe? Você é companheira do seu namorado, da sua namorada? Ou você é mãe dele, pai dele, dela? Entende? Então, olhe para as principais relações da sua vida e se questione. Eu estou no lugar certo? Eu estou no lugar que eu deveria estar? Eu estou fazendo o meu papel como mulher, como profissional? Eu estou fazendo o meu papel como cidadã? Porque às vezes a gente quer muito, mas você não está fazendo nada. Entende? Então, essas questões,
olhar para a autorresponsabilidade é fantástico, porque aí sim, a manifestação, você faz uma técnica e acontece. Senão você vai fazer técnica a vida inteira e nada vai acontecer, a não ser você se frustrar. Então, por incrível que pareça, o paradoxo da vida, eu fiz um vídeo com 5 técnicas que funcionam, mas o insight que eu estou trazendo aqui principal para vocês é a técnica é muito pouco. A técnica é um detalhe, é a cerejinha em cima do bolo. Manifestar é você ressignificar a sua forma de olhar para a vida, olhar para você, olhar para as coisas que você almeja. Ponto. Ponto. Para de manifestar o ter, começa a pensar, o que eu preciso ser? O que eu preciso ser para ter aquilo? Porque é aquela coisa. A pessoa que ganha, vou colocar R$1.000, não é a mesma pessoa que ganha R$50.000. Então, o que eu preciso ser para ser uma pessoa ali diferente? Né? Então, pensa no ser, no ser. A pessoa que tem um relacionamento lixo não é a mesma pessoa que tem um relacionamento fantástico. Tanto sobre quanto receber e também quanto você tem para dar para aquilo. Quão agradável você é, quanto você tem a contribuir. Entende? Então, meu convite é, entenda que são processos, não é um problema, um processo. E aí eu paro de querer ter o relacionamento ideal e vou buscar ser aquela pessoa que vai ter um relacionamento ideal. É consequência natural de um processo onde eu desfiz coisas, coloquei coisas e as coisas acontecem. Combinado? Então fica aí. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Que 2023 seja extremamente iluminado, com alto nível de merecimento. Receba! Beijo pra vocês, boa semana. Tchau, tchau. Beijos!